Recentemente, a capital federal presencia mais uma grande injustiça. Um professor de uma das escolas mais tradicionais da cidade é demitido por questões relacionadas a gênero. A comunidade escolar se solidariza e questiona, afinal, o que está sendo ensinado, em teoria, sobre conviver com as diferenças, tem sido vivenciado na prática? Para falar um pouco mais sobre o assunto, aqui conosco o professor Lucas Solano. Olá. Olá. Lucas, como aconteceu tudo? Como é que foi o contexto? Já existiam ações prévias que indicavam que isso aconteceria com você? Bem, é importante a gente lembrar que tudo que vai se fazer hoje, quando você vê esse tipo de questão, sempre vai acontecer de maneira muito velada, né? É legal a gente falar também que não é um contexto que generaliza, por exemplo, uma instituição. É um contexto que ainda está intrínseco em algumas pessoas, né? Algumas pessoas estão ainda levando em consideração esse tipo de conceito, que é um preconceito, né? E é importante também a gente destacar as questões de como o mundo vem mudando, né? Quando a gente vê em uma prova como o Enem, temas que anteriormente não seriam discutidos, se você pega um Enem, por exemplo, de 2015, e você vê um tema como o machismo sendo debatido e na veia mais, mais vital, porque quando você fala de violência contra a mulher, você joga o machismo. Quando você vai falar, por exemplo, no Enem do ano passado de intolerância religiosa, você vai ter essas questões. Então, são questões que têm que existir dentro de uma sala de aula. E é importante destacar ainda sobre essa minha demissão que vim sendo chamada a atenção, sim, por alguns tempos. Não só por essas questões de gênero que envolviam as questões homoafetivas, mas questões de gênero que envolviam machismo, questões que envolviam tudo que a sociedade ainda tem problema, tabu, né, em falar. Mas como eu vou ser honesto com o meu aluno, como eu vou falar com o meu aluno de maneira que eu tenha que esconder tudo, né? Mas chegaram a pedir para você? Pediram. Como eram feitas essas abordagens anteriores? Como é que isso foi evoluindo até chegar a essa situação de demissão, nessa situação extrema de demissão? Quando eu comecei a trabalhar nessa instituição, já foram... eu já de cara eu fui questionado na minha primeira avaliação. E uma das coordenadoras da época, ela acompanhou essa minha, como é que eu posso dizer, esse feedback, essa trajetória. Mas no primeiro feedback que recebi, ela estava na sala e eu já questionei, né? Professor, você não pode demonstrar de maneira nenhuma que é homoafetivo, porque eles não falam homoafetivo, né? Existia essa apreensão por não parte dos pode alunos. demonstrar o seu homossexualismo. Então não existia um ambiente ainda de liberdade, não né? Existia. Para tratar desses temas. E aí eu já questionei o porquê, né? Por que isso acontece? Por que eu não posso falar? Por que o meu aluno não pode saber, né? Porque quando eu era pequeno, todo mundo sabe quem é desde quando nasce. Com certeza. Né? E quando eu era pequeno, existia esse ditame social de que eu saber, por exemplo, que o meu professor era homoafetivo. Claro que eu nunca chegaria a ele
e perguntaria, né? Porque o jovem, da época que eu era o jovem, né, o estudante, ele tinha essa barreira. Existia mais opressão. Existia, e não era nenhuma opressão. Você não ia perguntar isso para um professor simplesmente pelo fato dele ser um professor, né? A gente não tinha esse contato, Entendo. né? Hoje o aluno vai te ver porque é normal. Você ir ao cinema, por exemplo. Eu fui questionado uma vez por causa dessa questão do cinema. Fui ao cinema, eu era casado, agora eu sou divorciado, mas na época eu era casado com um rapaz. E eu encontrei um aluno no cinema, na fila do cinema. E é interessante a gente ver, assim, que o aluno vê que a gente é uma pessoa. E a partir do momento que ele vê que a gente é uma pessoa, ele cria vamos dizer, um afeto, né? Porque até então o professor é como se fosse uma máquina, né? Entendo. Só que ali o professor é uma pessoa, como assim, né? Aí ele já tem essa liberdade. E eu respondi depois, dentro da sala de aula, na frente dos outros alunos. Sim, não tenho problema em dizer, era o meu marido e tal, porque a sociedade, ela dá esse espaço hoje. Se eu posso ir ao cinema, eu posso encontrar alguém. Esse alguém pode ser meu aluno, esse alguém pode ser uma criança. Com certeza. Né? E Lucas, eu soube que você teve muita solidariedade por parte dos alunos, da comunidade escolar, e você mesmo apontou isso como uma evolução, né, de sua geração para a geração atual. Isso é em decorrência da forma como essas questões de gênero estão sendo trabalhadas na escola, elas vêm sendo trabalhadas na escola e na sociedade. Os preconceitos que ainda existem, eles são oriundos do ambiente escolar, da família. Como é que está sendo isso no ambiente escolar atualmente? Ainda está confuso? Estamos sendo direcionados para um ponto mais à frente? Estamos um ponto mais atrás? Como é que tá? Como é que você vivencia isso enquanto educador? É uma questão muito heterogênea, digamos ainda, né? O ambiente escolar, principalmente um ambiente escolar onde a gente tem uma escola que é laica, onde a gente tem uma escola que tem todos os tipos de aluno, porque tem aluno com bolsa, tem aluno que vem de N cidades, né, para estudar lá. Então a gente tem essa pluralidade. E essa pluralidade, às vezes ela vem, assim, como é que eu posso dizer? Despreparada para algumas coisas. Às vezes os próprios alunos eles vêm despreparados e tem aquele choque. É interessante você olhar essas questões, porque o aluno vai chocar e vai falar bem assim, nossa, professor, você na gincana você vai passar batom? Sim, é uma prova da gincana. E o aluno ainda se assusta com isso, né? Ele se surpreende ainda. E você vê que aquele aluno ele não está preparado para aquele momento, às vezes. Mas a partir do momento que ele vê uma pessoa que ele respeita, e a pessoa tem essa liberdade e fala para ele de maneira natural, Entendo. né? Aí já ocorre o processo educativo. Já ocorre o processo educativo. Ali é educação. Entendo. Ali eu estou quebrando uma barreira e falando bem assim, olha, sou assim, você me respeita assim e você pode respeitar pessoas assim, né? E isso é educação também. Com certeza. Então, existe essa educação nessas situações pontuais, quando a questão surge, quando ela é elucidada, ou existe uma movimentação na comunidade escolar em relação a tratar dessa questão? Como é que isso está? Ou ainda existe uma certa intimidação ao lidar formalmente com essa questão, criar projetos nesse sentido para debater esse tema? Algumas pessoas ainda têm essas barreiras. E, infelizmente, em alguns pontos, essas pessoas estão em cargos de chefia. Nesse momento em que uma pessoa de cargo de chefia, né, já desrespeita
já não é que desrespeite, né? Não age com respeito porque a minha vida me ensinou assim, né? Aí essa questão já morre ali, já tem que ser abafada ali, né? Entendo. Então, quando você tem esse tipo de barreira, porque a própria pessoa tem a barreira, é um pouco mais difícil. Agora, é interessante você pegar, por exemplo, questões como, professor, pais ligaram aqui e reclamaram que o senhor trabalhou. Eu vou até sair dessa questão de gênero, porque outra coisa que ocorreu que eu achei absurda também. Pais ligaram aqui e reclamaram que o senhor está trabalhando um livro que tem uma história de um orixá. E aí você fala, nossa, mas... Respeitando a Lei 10.639, que exatamente, prega a inclusão desse tipo de currículo na escola. Inclusive, quando você dá aula de literatura, 20% Exatamente. do conteúdo tem que ser ser trabalhado obrigatoriamente dentro disso. E detalhe, não vem sendo. Não vem sendo de forma alguma. E aí você já olha assim essa barreira, porque você pensa, nossa, até ontem na minha cabeça o racismo não existia. Porque a homofobia, ela tá nos holofotes porque, infelizmente, ainda é comum, né? Não é que seja comum, é naturalizado. Banalizado. Você pode não gostar da pessoa por ela ser homoafetiva, né? E aí você se depara com uma coisa assim, e aí você é chamado a atenção por você seguir a lei, às vezes, né? E aí você tem esse tipo de como eu posso dizer, de choque, né? E aí quando você vai trabalhar uma questão que ainda é um tabu muito sério, né? Nossa, professor, o aluno não precisa saber da sua vida. Professor, eu não quero que você fale do seu casamento dentro da sala dos professores, com as outras professoras. E Lucas, você nota que essa coisa que o aluno traz para a sala de aula é dele ou é da família, do ambiente sociocultural no qual ele vive? Isso é muito forte ainda? Isso é fraco? Isso está sendo amenizado? Como é que você vê isso? O aluno, ele vem para a gente, digamos, cru, né? Então, ele está começando a estabelecer essas relações. O aluno está começando a entender as coisas da vida. Então, o que ele traz é o que ele vivenciou até ali. Existem essas questões de, às vezes, a família não aceitar. Tem um caso que aconteceu que é muito interessante. Tinha uma família evangélica que era, assim, muito, muito séria e tal. E foi uma das famílias que se assustou, né? Não foi nenhuma questão de preconceito, mas quando eu comecei a dar aula lá, né, há um pouco mais de 4 anos, a família virou e falou bem assim, minha filha nunca teve contato com esse tipo de pessoa e ela tá assustada. Nossa. E aí isso chega até o professor, né? Você fica assustado quando você ouve uma coisa dessa. Sem dúvida. Nossa, mas como assim? Eu sempre soube que essas pessoas existiam antes de entender que eu era uma delas. E eu sempre soube que eu tinha que respeitá-las e tinha que aceitá-las. Mas existem pessoas hoje... É lei, inclusive é constitucional isso, né? Que se assustam. E a gente é chamado a atenção porque uma criança se assustou... Ao invés de haver um trabalho completamente diferente no sentido de, sim, temos educar a própria família, porque a escola ela não é para educar só o filho, né? É para educar, às vezes, o pai também, no sentido de essa pessoa é normal. E Lucas, só para finalizar, o que você espera em termos assim, de direitos, né? Nós temos direitos bem estabelecidos, bem delimitados nesse sentido. Os seus direitos são constitucionalmente
estabelecidos? E o que você espera da sociedade nesse momento em termos de ressarcimento, em termos de retorno, né? Quais são as suas expectativas nesse sentido? Na verdade, eu queria fazer um apelo, porque tantas pessoas como eu existem, estão aí, tantas pessoas estão saindo do curso da faculdade, muitas vezes, com tanto medo, porque às vezes as pessoas não vêm de uma família tão preparada como a minha, onde a pluralidade era aceita. As pessoas têm que entender que existem, né, essas pessoas, que essas pessoas são normais, são capazes. Se você tem um médico, por exemplo, o médico, ele pode ser o que ele quiser, né? Agora, um professor se formou para ser professor, indifere qual é a orientação sexual dele. O que eu quero é que as pessoas estejam prontas para receber funcionários, para receber essas pessoas para o mercado de trabalho e saibam que essas pessoas têm capacidade, entendeu? Que essas pessoas têm essa possibilidade de serem boas. São Então, seres humanos, antes de tudo, somos bons, né? Porque nos capacitamos para isso. Como a minha orientação sexual influi numa coisa que não tem nada a ver, né? Entendo. É a questão do ser humano. Lucas, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. E muita sorte e tudo de bom. Obrigadão.